Mas querido, querida, mais uma vez aí, o nosso desafio de leitura bíblica. Seguimos hoje aí com o dia de número 23. Hoje, Êxodo capítulo 7 e 8 e Mateus capítulo de número 15, do 1 ao 20. Só recapitulando aí, no Êxodo 5, nós vimos a respeito da primeira vez que Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó e pediram aí para que o povo pudesse cultuar o Senhor no deserto. Inicialmente não era nem para que eles fossem libertos, era somente para que eles pudessem passar ali um momento com o Senhor, mas foi recusado, né? E Faraó se recusou a liberar os israelitas para poder cultuar a Deus, e aí a carga de trabalho foi aumentada. Moisés deu uma desanimada no chamado, achou que não era aquilo, e já no capítulo 6, né, Deus volta a falar com Moisés para tirar ele dessa incredulidade, dessa incapacidade dele, e Deus garantiu: eu vou livrar vocês do Egito, e vai ser de forma milagrosa. Ele continua reafirmando, né, que ele é o Senhor e que ele falasse diante de Faraó. E hoje a gente vai entrar no Êxodo capítulo número 7. A gente vai ver Deus falar com Moisés aí, e mais uma vez Moisés falar a Faraó, aí a primeira praga e o resultado dela. Onde você está aí? Curva a sua cabeça para estarmos orando, amém? Pai querido, Deus maravilhoso, Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, Pai. Aqui com a Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos realmente. Mergulhados nela, para entender melhor os Teus ensinamentos. Espírito Santo esteja conosco mais uma vez, nos dando entendimento e discernimento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então aí, Êxodo capítulo 7 vai começar assim. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que não deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, do Egito com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor quando estabelecer eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Então aqui, né, no Êxodo capítulo 7, é basicamente um resumão, né, nesse período no Egito, e aí mais uma vez ele enfatiza que Moisés havia sido escolhido por Deus e a missão dele era liderar o povo para sair aí dessas terras. Ele fala, né, que te constituí como Deus sobre Faraó. Significa que Moisés estava agindo na qualidade de embaixador de Deus no Egito, né? Ele era as palavras
de Deus, Moisés. Mas Moisés, a gente já tinha visto que ele já tinha reclamado que ele não sabia falar, né? A palavra fala que ele era de língua pesada, né? Alguns dizem que ele era gago, outros falam que ele não tinha mesmo domínio da palavra, mas o fato é que, vendo essa questão, Deus tinha colocado aí um porta-voz para ele, né? Que era aí seu irmão Arão. E aí ele fala que ele vai endurecer o coração. Então haveriam sinais e maravilhas, que a gente sabe que são aí as pragas que vão ser enviadas, né? As 10 pragas que vão ser derramadas aí sobre o povo do Egito e de Israel, de certa maneira, né? A gente sabe que Deus poupou Israel, mas eles estavam ali acompanhando aquilo. Desculpa. Conforme o faraó se recusasse a ouvir a palavra, Deus colocaria a mão aí, pesaria, endureceria a mão. Não significa que Deus haveria de colocar a mão no coração do rei egípcio, mas ele entregaria a Faraó a própria perversidade do seu próprio coração, visto que ele não queria liberar, né? E você vai ver isso em vários momentos. Ele quase se dobra, depois ele pega e volta atrás. E por isso que fala que ele vai pesar o coração. Então aí, verso vai dizer que Moisés ele vai voltar a falar com o faraó, né? Verso 8, falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó vos disser, farei milagres, que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão, lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão seu bordão diante de faraó e diante de seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpente, mas o bordão de Arão devorou o bordão deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então aqui, né, você vai ver que eles vão mesmo diante de Faraó, conforme ele havia ordenado, e o primeiro feito ali, o bordão de Arão vai se transformar numa serpente, né? Mas aí os seus adivinhos, né, os mágicos, né, do Egito fazem a mesma coisa, né? Então havia ali muitos feiticeiros, muitos encantadores, né? De acordo com a religião ali do Egito, inclusive, né, encantadores de serpente, uma prática comum ali entre as pessoas do Oriente Médio. A gente vê isso aí hoje, né, alguns encantadores de serpente, mas aqui não só encantadores, né, mas aí diz que eles conseguiram fazer a mesma ciência oculta, né. Aí o texto não explica como é que eles conseguiram fazer, se foi através de ilusão de ótica, ou algum truque de manipulação, né? Ou qualquer tipo de outro artifício, né? Mas a Bíblia fala da possibilidade de realizar esse suposto milagre, né? Sobre a ação de espíritos malignos, né? Eles fizeram. E aí, seja lá como foi isso, né? Esses bordões também viraram serpentes. Mas o texto bíblico aí vai dizer
que Arão devorou os bordões deles, né? O verso 12. Pois lançaram eles cada um seu bordão e eles se transformaram em serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles, mostrando aí que o nosso Deus, é um Deus incomparável, ele é superior a qualquer outra manifestação de poder, né? Qualquer outra ciência oculta, né? A gente não tem aí a referência aí sobre isso, mas olha que interessante, fala que o nome desses magos, né, desses possíveis ocultadores, eles eram Janes e Jarbes, lá em 2 Timóteo 3:8. Paulo vai dizer, da mesma forma que aqueles feiticeiros resistiram a Moisés. Deixa eu abrir esse texto para você. Olha só, lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 8, vai dizer assim, ó. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repróbios contra a fé. Ó, e provavelmente aí eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Provavelmente aí são esses aí os encantadores de serpente, né? Então vamos lá, continuando. Agora no 14 em diante, né? Aí vem a primeira praga de Faraó. Para Faraó, né? Verso 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar o povo ir. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas e estará à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão, que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do Nilo e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Nilo, do Egito, das águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó, seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Então, ó, o texto vai falar aí sobre o sinal do poder de Deus, né? Vai transformar o bordão de Arão, nossa, eu já li. O Senhor vai dizer a Moisés para ele encontrar com Faraó pela manhã, porque ele provavelmente ia ali passear, né, no Rio Nilo, alguma coisa do tipo, ou se lavar, não sei, participar de algum ritual religioso, não sei. Eu sei que Moisés devia esperar Faraó lá no rio, né? E aí Deus fala com Moisés que ele pegasse o bordão, aquele mesmo da serpente, e anunciasse a Faraó. Foi o que ele fez, né?
que ele ia ferir o rio Nilo. A gente sabe que a água é muito importante, né? O nosso corpo é 80% água. O mundo tem mais água do que terra. Como que eles sobreviveriam sem água? A gente já teve um gostinho disso lá em Gênesis, né? No período da seca, na época de Moisés, na época de José, né? 7 anos de fartura, porém 7 anos de seca, grande seca. Então, como é que eles fariam ali, né? Aqueles rios, aqueles lagos, se ficar tudo sangue, a Bíblia diz que aconteceu, né? Tudo isso, bem diante de Faraó, aconteceu. Deus fez. E aí caiu sobre o Egito a primeira praga, né? Tem alguns estudiosos que tentam explicar aí cientificamente o porquê disso, né? Por que aconteceu isso? Essa coisa do fenômeno, né, na água, que vai dizer que as águas vão se tornar um sangue, assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, a gente vê aí, né, que o próprio Deus falou que eu vou fazer essa questão, isso aí é só eu que posso fazer. Mas o pessoal fala, né, os cientistas, eles tentam explicar dizendo que provavelmente pode ter sido aí uma argila vermelha que se envolveu aí com o rio, e aí essa argila pode ter trago aí esse gosto de sangue, né? Alguma substância, alguma alga. A ciência acredita que aí essa seria a explicação. A ciência vai explicar até certo ponto, a gente vai ver aí na frente. Mas vai ter uma das pragas, que é a última, que não tem como explicar, né? Mas a ciência tenta, mas a gente sabe que só o nosso Deus é Deus. E aí, qual foi o resultado da primeira praga? Vamos lá. Vai dizer no 21 que de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal e os egípcios não poderiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu. A gente não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Então aí, depois de passado aí 7 dias com essa água, né? A palavra vai dizer que eles começaram a cavar poços aí próximo ao rio, porque do rio mesmo diretamente não tinha aí como consumir essa água. E aí a palavra vai dizer que como eu falei, né? A água ali era de suma importância, né? Para os egípcios. O rio Nilo ali, ele era algo que basicamente mantinha, né, a economia egípcia. Imagina aí, ficar 7 dias. Lembra da pandemia? Que você não pôde sair? Imagina aí você ter um recurso econômico de agricultura e tudo mais e não poder utilizá-lo, né? Fora que a gente sabe que eles tinham divindades, que eles acreditavam em outros deuses, né? Então, Faraó ele se considerava absoluto, né? O próprio Deus, né? O Deus Sol, o Deus Ra. Então, essa primeira praga, ela faz aí sinal para mostrar que Faraó, ele não era o Deus de todas as coisas,
mas que sim, o nosso Deus era o Deus de todas as coisas. Visto que os magos, foram capazes de fazer o mesmo sinal, eles acabaram aí, Faraó, não dando muito ibope para Moisés, né? E passado aí 7 dias, até a segunda advertência do Senhor a Faraó, que a gente sabe que é a segunda praga. Então vamos aí para o capítulo de número 8, né? O capítulo de número 8 vai mostrar a segunda, a terceira e a quarta praga e a supremacia de Deus. Bora lá? Então vai dizer assim: depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe assim: diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se recusá-los, deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o teu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e encontrarão em tua casa, o teu quarto de dormir, sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti e sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com teu bordão sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Dessa vez Arão, estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito, né? Então depois aí da água em sangue vem a segunda praga, né? A segunda praga das rãs, que a palavra vai dizer que aí mais 7 dias aí, depois as rãs estavam ali, né, em abundância naquele rio, no rio do Egito. Arão estendeu a mão e as rãs infestaram aí o Egito, né? E eles puderam fazer as mesmas coisas. Verso 8 vai dizer assim: chamou Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então aí, ó, os magos fizeram a mesma coisa, mas eu não sei vocês, eu não tenho medo de sapo não. Mas eu acho que chegou uma hora que Faraó cansou de ver sapo na frente dele, né? Não sei se você já comeu carne de rã é interessante também. Parece um franguinho, até gostoso. Mas imagina você acordar, dormir, lotado de rã para tudo quanto é lado, hein? Haja estômago, hein? Só Senhor Jesus na causa. E aí chegou uma hora que Faraó suplica, né? Pelo amor de Deus, tira essa rã, traz um alívio aí pra gente, porque não tem como, né? Chega ao fim aí essa praga. E aí ele vai se falar pela primeira vez que ele vai deixar o povo ir. Ele vai dizer: falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais, pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti, das tuas casas, e fiquem somente no rio? Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e da tua casa, dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó
E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Então, assim como ele havia pedido, solicitado, houve aí um alívio, as rãs faleceram, morreram. E aí esse ponto ficou claro, com quem estava o controle das coisas, estava nas mãos de Deus e não nas falsas divindades aí, representado pelos magos do Egito, Então, como eu falei, cada divindade ali, cada praga, ela vem para quebrar uma divindade no Egito. No Egito eles tinham vários deuses que tinham corpo de homens e cabeças de animais. No caso, a deusa egípcia, que representa a rã, representa Heket. Assim como o rio Nilo também era identificado como uma divindade. Então, a ideia ali do Senhor ferir o rio e depois controlar as rãs mostra claramente que não há ninguém páreo para Deus, E que a religião egípcia, no caso, é uma falsa religião que ela levanta a ira de Deus. Então, ele quebra tanto essa divindade que era o próprio Nilo, quanto a Heket, a deusa rã, esse culto a essa deusa, essa praga da rã, ela vai passar, Mas por quê? Porque o próprio Senhor vai permitir. Vai dizer assim, verso 13: E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, morreram as rãs. Ajuntaram-na em montões, e os montões a terra cheiram mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou seu coração endurecido, e não ouviu como o Senhor tinha dito. Contudo, realmente o coração dele permaneceu, não cumpriu o que ele havia prometido, que ele tinha falado que ia liberar o povo, mas aí já estava tudo dentro do propósito, Ele sabia que Deus ia endurecer o coração de Faraó. Deus já tinha avisado a Moisés. E aí a gente vai ter agora a terceira praga. Vai dizer assim, e disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o seu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão, feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Então, o pó da terra foi tocado pelo bordão aí, e houve muitos piolhos nos homens e nos animais. Mas aí, no verso 18 vai dizer: e fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, que produziram piolhos, porém não o puderam. E haviam piolhos nos homens e no gado. Não, peraí. Fizeram os magos mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam. E haviam piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então vai dizer que os magos mais uma vez tentaram imitar essa praga, mas dessa vez nem mesmo seus truques foram capazes de produzir algo parecido. Eles vão tentar fazer, mas aí vai dizer não o puderam, Eles, pelo que eu entendi aqui, eles fizeram os piolhos, mas não deu para tirar os piolhos das pessoas, não. Então, simplesmente eles tiveram que admitir, que Deus estava controlando toda aquela situação. E aí, do 20 em diante, a gente tem a quarta praga. Vai dizer assim, disse o Senhor a Moisés:
Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-se a Faraó, e eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir, tem uma música: Moisés, Moisés, o teu clamor eu ouvi, estende o seu cajado, Moisés. Eu vou botar essa daí depois para vocês verem. Não deixes ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas, né? Quarta praga aqui, ó. Tô marcando aqui na minha Bíblia para ficar mais fácil. A minha Bíblia é as anotações, né? Então, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que sirva. Do contrário, se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo e as suas casas e a casa dos egípcios. Se encherão desses enxames e também a terra em que este estiver. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará esse sinal. Assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas de seus oficiais, e sobre toda a casa do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames, né? Imagina aí, logo depois, primeiro a água no rio, depois as rãs, agora os piolhos e por fim aí muitas moscas, né? Visto que eles se recusaram a liberar o povo, veio muitas moscas, mas o Senhor faz aí uma distinção entre o povo de Deus e o povo egípcio, e somente o povo egípcio ele é marcado aí por essa praga, né? Então, primeiro o Faraó pediu para eles poderem adorar a Deus, né, Moisés, mas aí pareceu impossível, né? Peraí, deixa eu ver. Vamos lá, é essa parte agora. 25. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os teus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então, diante daquela aflição toda lá, daquele monte de mosca, ele manda chamar Moisés e Arão e fala assim: ó, vamos negociar, vamos procurar um acordo, né? Que você tenha essa exigência, vai lá e oferece sacrifício lá a seu Deus. Porém, Moisés fala: não, do jeito que você está querendo não dá. Sacrifício não pode ser com esses animais aí de vocês, né? O sacrifício com animais de vocês, ele não vai ser aceito por Deus. Lembra que aqui não tem descrição, né? Moisés vai instituir isso depois. Mas o animal tinha que ser sem mancha, sem mácula. Fora que todos os animais ali, eles eram consagrados. E eles disseram que eles tinham que sacrificar no deserto, de qualquer maneira. Algum lugar longe, né? Que não tivesse esse vínculo com
a cidade do Egito, né? Ele fala que é a caminho de 3 dias. E aí, Faraó ainda fala assim, ó. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que oferecerais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que saindo, não vais muito longe. Orai também por mim. Olha só que petulância aqui de Faraó, né? Ele ainda fala: se vocês forem, vocês já aproveita, já ora por mim lá, tá? Abençoa a minha vida aí em nome de Jesus. E aí a resposta de Moisés é: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã, estes enxames de mosca se retirarão do Faraó, os teus oficiais e do teu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo, para que ofereça sacrifício ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e o enxame de moscas se retiraram de Faraó e dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Porém, né, a gente vai ver aí que 32. Mas ainda desta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir ao povo. Logo depois, né, Faraó faz a promessa: eu vou deixar vocês irem, aproveita, ora por mim. Mas aí ele não cumpre aí a palavra dele, né? Endurece mais uma vez o coração e não deixa o povo ir. Contudo, então, a gente sabe que outras pragas haveriam de acontecer. Não para simplesmente converter Faraó, para que ele entendesse, mas sim para ele entender o poder de Deus. Vamos agora para Mateus? Mateus capítulo 15, do 1 ao 20. É essa passagem, né, nós vimos ali a respeito do 14, né? Da última vez a gente viu sobre... Eita, foi isso mesmo? Sobre Jesus no barco, isso mesmo, né? E a morte de João Batista e Jesus curando em Genezaré. E aí, o capítulo de número 15 vai falar aí sobre tradições e a fé verdadeira, sobre realmente a essência da religião, né? De nada adianta muita religiosidade, muita tradição do que se tem que fazer, né? Se você realmente não tem o seu coração voltado para Deus, acaba que nós ficamos um pouco hipócritas, né? Falando uma coisa e não vivendo essa coisa. E aqui a gente vai ter algumas parábolas que vão nos falar sobre isso. Bora lá. 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Por que não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou. Êxodo capítulo 20. Honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o teu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição.
tradição, né? É um embate religioso até hoje sobre isso, né? Assim como os fariseus ali confrontaram Jesus, muitas pessoas também confrontam os cristãos a respeito de algumas tradições. A questão da vestimenta das mulheres. As mulheres têm que usar saia, é obrigatório usar saia. A saia vai lhe tornar mais pura. A mulher vestida de saia, o véu sobre a cabeça, ele vai realmente demonstrar pureza e santidade? Um véu sobre a minha cabeça? Ou os meus atos vão falar mais do que uma simples roupa? É sobre isso, né? É sobre um costume que às vezes está enraizado nas pessoas, mas no fundo, né, aquilo acaba se tornando um ritual e não realmente algo que muda as pessoas, né? Ali é simplesmente uma prática, né? Só que uma tradição extrema, assim, uma prática hipócrita. Igual que o pessoal fala da questão do brinco. Mulher pode usar brinco? Não pode. Não pode sim, vai descer nesse tanto. Mas vai fazer alguma diferença, né? Isso vai tirar a minha pureza, a minha essência vai mudar por causa dos brincos que eu estou utilizando, né? E as pessoas às vezes esquecem de ver a real intenção do nosso coração. É isso que Jesus está dizendo, né? Não é a tradição, né? Mas a intenção genuína do nosso coração. Isso sim, é isso que realmente faz diferença nas nossas vidas, não é a tradição. E aí ele fala, né? Vocês falam tanto de tradição, mas e honrar o teu pai e tua mãe? Vocês têm honrado teu pai e tua mãe? Ou vocês têm aproveitado do seu pai e da tua mãe? E aí? Você tem afligido o seu pai e tua mãe? Aí ele convida a gente aí a refletir nesse sentido, né? E aí ele repreende. Ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a boca fala aquilo que o coração está cheio. Você não honra com os lábios, não honra com os atos. O seu coração está longe de mim, né? E é sobre isso. E ele continua dizendo: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem, né? Não é o que você está comendo, é questão das carnes, né? Que eles falaram que não poderia se comer a carne de porco. Não é a carne de porco que vai tornar as pessoas imundas, mas aquilo que você está proferindo, aquilo que você está amaldiçoando, aquilo que você está declarando, né? Como que está verdadeiramente o seu coração? Está comprometido com Deus? Está comprometido com a fé? Está com compaixão com as pessoas? Ou está voltado somente às tradições vazias? Cumprir aí só o que você sabe que é correto dentro da formalidade das regras, mas a sua mente. E aquilo que você faz que ninguém consegue ver, que ninguém sabe. Aonde está o seu pensamento enquanto a gente fala sobre a palavra? Você realmente está prestando atenção na palavra? Você realmente está tirando esse momento para se compreender melhor, examinar e criteriosamente as escrituras? Ou você simplesmente se vangloria aí de concluir as práticas religiosas com muita maestria? Eu vou sim todo domingo, toda terça. Mas seu coração, ele realmente está voltado para Deus, né?
E é isso, é sobre a pureza do coração. Para você se voltar espiritualmente para Deus mesmo. Não importa aos olhos dos demais, mas aos olhos de Deus. Com o coração voltado para Deus, com amor e com devoção. E aí vai dizer: então, aproximando-se deles os discípulos, disseram: sabeis que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola, que ele já tinha entendido. O mestre está explicando aí por parábola, né? Isso aí é mais uma delas. Jesus, porém, lhe disse: também vós não entendeis ainda? Ô Pedro, tá desentendido ainda, você não está compreendendo? Não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce para o ventre, depois é lançado num lugar escuso. Mas fica lá, né? Entra pela boca, desce para o ventre, fica lá no seu estômago lá, armazenado para depois sair, né? Não preciso desenhar. Mas a palavra fala: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não pode contaminar. Não adianta você se prender somente a um costume de higiene pessoal. A mão vai estar suja ali com vermes, bactérias, que a gente devia mandar embora embaixo da mangueira ali, da torneira. Mas o que pode te contaminar mesmo, a ponto de fazer você perder a sua salvação, é tudo que está lá no seu entendimento, no seu pensamento, aquilo que eu falei. Tudo aquilo que te leva a pecar e que ninguém sabe, que está lá no seu coração. Aquilo que você tem e que você quer fazer de maldade, adultério, prostituição. A palavra fala que você olhou para outra pessoa, já é, né? A questão disso, de traição, os furtos, pegar o que não é seu, falar uma mentira, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E é na verdade isso que vai fazer você perder a sua salvação. Que o Senhor nos ajude a vigiar os nossos atos, para que nós não venhamos desagradar o Pai. Amém? Até aí a palavra hoje. Vamos orar a Deus? Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esse momento na tua presença. O Senhor tem sido com Moisés, como estamos lendo. O Senhor também será conosco, mostrando seus sinais e as suas maravilhas através das nossas vidas. O Senhor nos ajude também a não nos deixar contaminar pela nossa mente, pelo nosso coração, que é enganoso, que nos faz pecar. Ajuda a controlar o nosso ser, né? Ter o domínio próprio sobre as nossas vidas. Isso sim terá um real efeito sobre nós, o domínio próprio, o entendimento das coisas. Isso sim nos dará salvação eterna. Reconhecer o Senhor como único Salvador e somente a Ele prestar culto. Amém? E é isso. Até o próximo. Deus abençoe.